Sem explicar a ligação com o Paquito, Moraes segue atacando liberdades. Dom Pedro III segue sem dar nenhuma explicação convincente sobre o contrato de 129 milhões que o escritório de sua mulher assinou com o Banco Master. Nota divulgada pela Viviane, elencando as tarefas que o seu escritório teria cumprido para o cliente, deixou ainda mais evidente que a bolada milionária não se justifica para os serviços advocatícios supostamente prestados. Dom Pedro III também ainda não explicou por que trocou mensagens com o Paquito no dia de sua primeira prisão. Ele até negou, as mensagens, e aí depois ficou feio, porque foi desmentido pela própria mulher. A sua negativa de negar que era ele o destinatário das mensagens foi desmentida categoricamente pela própria esposa, assim como a negativa de que nunca esteve na casa do Paquito em Brasília. Ele foi visto 2 vezes lá, fumando charutos cubanos e tomando vinhos caros, como revelou o Metrópolis. O que o ministro vem fazendo é mais do mesmo. Atacar as liberdades de expressão e de imprensa é mais do mesmo, mas isso não torna a coisa minimamente admissível. Pelo contrário, só vai alargando a convicção geral de que Dom Pedro III e os ministros que se acumpliciam com eles são liberticidas até a medula. O ataque à liberdade de expressão e de imprensa ocorreu agora no Maranhão. A família de Dino vinha utilizando para fins particulares um carro funcional do Tribunal de Justiça do Estado, um exemplo do que o patrimonialismo é o esporte nacional. No seu blog, o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida denunciou o fato. Depois da denúncia, o Supremo se apressou em enviar ao Tribunal Maranhense o pedido de um carro para o ministro Dino. Na sequência, Moraes mandou a PF fazer busca e apreensão domiciliar e pessoal contra o jornalista, alegando que Luiz Pablo cometia crime de perseguição. A acusação é que o jornalista estava monitorando o veículo destinado a Dino e colocando em risco a vida do ministro. A PF foi autorizada a recolher e examinar computadores, celulares e tablets, inclusive de pessoas que estivessem com o jornalista no momento da busca e apreensão. Se você pensou em quebra de sigilo de fonte e pesca probatória, você acertou. Como não poderia deixar de ser, em se tratando de Dom Pedro III, a arbitrariedade foi cometida na moldura daquela outra arbitrariedade que já dura quase 7 anos, o inquérito das fake news. Não sei que apito toca o jornalista Luiz Pablo. Parece que ele tem alguma ligação com o governador Carlos Brandão, de quem Flávio Dino é inimigo. Não importa, a não ser para constatar que Dom Pedro III e Dino agiram mais uma vez politicamente, nesse caso, lançando mão de intimidação. Pena que o Mário Sabino não apareceu para falar de intimidação durante o governo Bolsonaro. Como afirmaram conjuntamente a ABERT, o ANJ, e também a Associação Nacional de Editores de Revistas, a atividade jornalística independente do veículo e sua linha editorial conta com proteção constitucional do sigilo de fonte. Qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. Todos esses grupos também jamais defenderam nenhum bolsonarista. Absolutamente nenhum. Todo o mal que foi feito, nunca abriram a boca. Completo que a violência sofrida pelo jornalista maranhense deve ser interpretada como recado a todos os jornalistas brasileiros. Não se atrevam a fiscalizar e a investigar ministros do Supremo. Recado recebido e rasgado. Moraes, Dino, Toffoli, quem mais for, podem perder a ilusão autoritária que continuaremos fiscalizando e investigando. Agora, depois desses anos todos, O contrato da mulher de Dom Pedro III era 129 milhões, dos quais quase 80 foram embolsados. E o ministro trocou mensagens com o Paquito no dia da primeira prisão do estelionatário, logo apagadas automaticamente porque enviadas na forma de imagens temporárias. Não há nenhuma mensagem de Paquito para advogada contratada a peso de ouro, E aí ele terminava só com uma autorizaçãozinha dizendo que Nunes Marques não cedeu às pressões do Centrão e de colegas de corte e votou pela manutenção da prisão do Paquito. Aí o Estadão foi editorial hoje, dia 15 de março, muito mais focado no caso. E também com a mesma cara de pau do Mário Sabino. O tom, estão tentando nos intimidar, é o mesmo. Esse aqui traz mais exemplos de algumas maldades que foram cometidas no passado. Será que o Estadão vai falar de alguma maldade que o bolsonarismo foi alvo? A imprensa não se deixará intimidar. Quando o ministro do Supremo mobiliza o aparato persecutório do Estado contra um jornalista, em razão de uma reportagem incômoda, já não se pode dizer que o Brasil seja um país democraticamente saudável. Isso aqui não aconteceu em 2020? Todos os bolsonaristas? O que aconteceu em 27 de maio de 2020? A primeira grande busca e apreensão do inquérito das fake news. Hoje, o Brasil deixa de ser uma democracia saudável? Não foi em 27 de maio de 2020? Pois foi o que fez o senhor Dom Pedro III ao ordenar busca e apreensão contra o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, que ousou publicar em seu blog que Flávio Dino faz uso privado de um veículo do Tribunal de Justiça do Maranhão. Em qualquer democracia digna de nome, isso é inaceitável. Segundo Dom Pedro III, tratado como herói da democracia brasileira por segmentos da sociedade, o reverendo jornalista teria recorrido a algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos, o que permitiria, segundo ele, a exposição indevida relacionada à segurança de autoridades. É uma acusação grave.
Porém, mais grave é o fato de Dom Pedro III ter confundido jornalismo investigativo com perseguição e, pior, tratado a reportagem como empreitada criminosa. Queria ver esse tratamento, né? Essa defesa aí de algum bolsonarista pelo Estadão. Em nota, Dina alegou que há normas que o autorizariam a usar o veículo público para seus deslocamentos privados. Vamos conceder que de fato possa haver, mas, no regime democrático, autoridades como quaisquer cidadãos dispõem de amplos instrumentos para reagir a reportagens que considerem injustas, mentirosas ou potencialmente criminosas. Podem contestá-las publicamente, por exemplo, ou pedir direito de resposta. No limite, podem buscar reparação judicial, civil ou penal quando houver fundamento. O que não se admite, em hipótese alguma, é que o ministro do Supremo use sua caneta para acossar jornalistas. Se Dom Pedro III quis dar um recado a jornalistas que têm perscrutado o mau comportamento de ministros da corte, sobretudo agora, quando a corte vê esvair sua credibilidade em meio à crise deflagrada pelo envolvimento de alguns de seus ministros com o Banco Master, gastou tinta à toa. A imprensa não se deixará intimidar pelo Supremo. Mesma ladainha que o Mário Sabino disse. Aí vem. O assédio contra o jornalista maranhense torna ainda mais perturbador quando se considera o evidente descabimento jurídico da ordem de Moraes. Por quê? A prerrogativa de foro especial é do réu ou investigado, não da vítima. Beleza. Né? É disso. Luiz Pablo, obviamente, não tem foro no Supremo. E Alan dos Santos tem. Eu não suporto Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio tem. Eu não suporto Sarah Winter. Sarah Winter tem. Rei Bianchi, o humorista Rei Bianchi. Eu não sei nem por que foi parar das fake news. Tá lá. E aí? O Enzo tava lá também. Otávio Facuri. Algum desses tem foro privilegiado? Por que agora? Tem tanta comoção, mas não tinha comoção 6 anos atrás. Se Dina não entendeu haver ilícito penal em sua conduta, deveria ter recorrido à polícia em instâncias judiciais ordinárias. Bom, se o problema era os bolsonaristas, porque assim, eu até entendo o argumento de querer falar que o Aras era o engavetador oficial da República, não queria investigar Bolsonaro. Eu não concordo, até entendo. Mas, se dizia-se que o Supremo era alvo de críticas de bolsonaristas, não podia ter feito a denúncia para a primeira instância? Votado por um juiz de primeira instância e investigar que denúncias eram essas? Tinha que puxar o caso para o Supremo? Mostrar essa grande rede. Que grande rede é que até agora não se provou? Então, assim, são 6 anos. E eu pergunto para vocês, como o Estadão pretende corrigir as coisas se não quer voltar para o ponto zero? Você tem uma equação matemática lá. Aí você aprende na escola, olha, tem operações que vêm na frente, né? Por exemplo, potência é feito antes de somar. O que tem entre parênteses é resolvido por... Tem aquelas regrinhas. Se você errou uma conta matemática na primeira linha, você fez uma conta errada na primeira linha, tem como você consertar algo na linha 6, 7, 8, na linha 10 e chegar no mesmo resultado? Não, porque você errou na primeira linha. Se você quer consertar as coisas no Brasil, você tem que voltar para a primeira linha e vai fazer todo o cálculo do zero, passado a limpo, para você chegar no resultado certo. Não vai. Aí continua. Com toda razão, as mais importantes entidades representativas da imprensa nacional reagiram em uníssono à truculência de Dom Pedro III. As mesmas entidades que apoiaram todas as medidas arbitrárias contra o bolsonarismo lá atrás. Aí tá lá, né? Falando, enfim, repetindo o que o Mário Sabino disse. Lembraram que a atividade jornalística está prevista na Constituição, e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo foi ainda mais direta ao afirmar que a decisão de Dom Pedro III coloca não apenas repórteres sob risco, mas todos os jornalistas brasileiros. É disso que se trata. A mensagem nada sutil do ministro é clara: investigar condutas de ministros do Supremo pode trazer consequências graves. Alan dos Santos está exilado. Lamentavelmente, o cerceamento do trabalho do jornalista maranhense não é um caso isolado na corte. Recorde-se da censura imposta a Cruzoé, que publicou: o ministro Dias Toffoli era amigo do meu pai, citado pelo Marcelo Odebrecht em delação no âmbito da Operação Lava Jato. Mais recentemente, quantas decisões afrontosas à liberdade de expressão não foram tomadas pelo próprio Dom Pedro III no infindável caso das fake news? O Terça Livre foi fechado. Assim, uma matéria retirada do ar, que foi essa, amigo do amigo, uma matéria. Vocês querem comparar isso com fechar uma empresa de imprensa, de jornalismo, que empregava muita gente? Pega o Terça Livre porque é o mais óbvio de todos. É o caso mais conhecido de todos. Mas só agora... Aí quem é que o Estadão cita? A Cruzoé, que é do Mário Sabino, que hoje é do Pedro Cerise, que é do mercado financeiro, que é um liberal, que odeia Bolsonaro. Então, ninguém quer corrigir. Eles têm que varrer as coisas para debaixo do tapete. É até comportamento da direita brasileira, né? Dos bolsonaristas não, mas da direita. A direita hoje tem um comportamento de varrer para debaixo do tapete as tramóias dos novos ídolos, né? E das cadelinhas do Deltan. A mesma coisa. Vamos varrer para trás tudo que aconteceu com os bolsonaristas, porque se a gente for falar, aí vai ficar feio, né? Aí vai parecer que os bolsonaristas realmente foram alvos de perseguição judicial e vai fortalecer essa percepção que já está crescendo na sociedade que Bolsonaro nunca deu um golpe.
É da natureza do jornalismo incomodar, por isso a Constituição resguarda tanto a liberdade de imprensa como o sigilo da fonte como pilares do Estado Democrático de Direito. Isso não significa, por óbvio, que jornalistas estejam acima da lei. Erros devem ser corrigidos e crimes punidos, mas a resposta a uma reportagem nunca pode ser intimidação no emprego desproporcional da máquina estatal. Na democracia, autoridades devem estar preparadas para o escrutínio público e é precisamente isso que a imprensa profissional continuará a fazer, goste ou não o Supremo. Já a Folha fez um editorial mais porco que o Estadão e pior que o texto do Mário Sabino. Dom Pedro III usa o arbítrio para proteger o colega Dino. Aí comenta, né? O ímpeto, censório e corporativismo se combinam de modo abominável na decisão aí de Dom Pedro III. Sob o manto do infindável inquérito das fake news, iniciado de forma heterodoxa em 2019. Eles não conseguem falar em constitucional, ilegal, não. Heterodoxo. A palavra bonita para falar de uma coisa absurda. Para investigar ameaças e ataques do bolsonarismo à corte. A ação apreendeu celulares e computadores do profissional. Luiz Pablo publicou em novembro de 25 relatos sobre o suposto uso do Dino, né, de um carrinho aí com a família, nas festas, as férias. Quaisquer que sejam os méritos ou deméritos da reportagem, não passa de puro arbítrio qualificar como possível crime de perseguição em razão da identificação de veículos de autoridades e a pretexto de preocupações com a segurança delas, o que é apuração jornalística e escrutínio do poder protegido nas democracias pela liberdade de imprensa. Caberia aos envolvidos desmentir, se assim quisessem e pudessem, as informações publicadas e buscar devida reparação, se fosse o caso. O que se fez foi uma tentativa de intimidação. Corretamente, a medida foi alvo de críticas por parte de associações de imprensa. Aí cita lá. Aí vem o papel louvável do Supremo e do próprio Dom Pedro III na preservação do Estado de Direito e no enfrentamento do golpismo patrocinado por Jair Bolsonaro. Ó, gente, o pessoal tá assim... E o pior, a história está sendo reescrita. Além de abafar o passado, eles estão reescrevendo a história. Nas páginas da Folha de São Paulo, o jornalista Ranier Bragon, acho que é assim que se pronunciava o nome dele, levantou inúmeros questionamentos, como inclusive a fraqueza dos relatórios em tentar conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro. O Ranier hoje está no SBT News. Ele não está mais na Folha de São Paulo, né? Qual mês que estava isso daqui? Qual mês? Assim, vagos. Deixa eu botar assim, Folha de São Paulo. Eita, vai. Ave Maria, vai tá pra nascer o sol num dia que minha memória vai me deixar na mão. Ave Maria, bicho. Olha lá, ó. Investigação da PF sob plano. Tem indícios e lacunas. Uma das lacunas era, cara, como é que conecta Bolsonaro 8 de janeiro? Você colocar Bolsonaro como patrocinador do Rio de Janeiro, ninguém até hoje sabe explicar, velho. Não tem uma mensagem. Não tem mensagem de nada. Qual a relação do 8 de janeiro com qualquer pessoa? Cid, Braga Neto, Heleno. Qual? Não tem. Olha, Ranier Bragon. Falei pra vocês. Me perdoa também a arrogância. Graças a Texugo, minha mãe, Gabriela e a Mari, que faz essa belíssima edição. E eu que organizei as coisas. Se não fosse por nós cinco, esses 5 patetas, a história seria perdida. Só quem fez isso daqui, só quem escreveu no papel, a única forma de você realmente saber tudo que aconteceu, toda a perseguição sofrida, foi o Atlas. Então, você aí, se quiser também, né, quiser apoiar esse projeto, quimpanhe.com. Eu não vendo a unidade, né? Uma vez que você assina, você tem acesso a tudo. Você tá ajudando que esse projeto aí se mantenha, né? Tava lá, e seguia. Aí tinha matéria também do bastidor, eu lembro na época. Olha lá, ó. Divulgo o que eu quero. Falei, rapaz. Aí é o que eu digo assim, vê se eu vou deixar de ler e comentar o que está no bastidor só porque o Paquito patrocina o Escostegui. Cara, não é assim que as coisas funcionam, não. No enfrentamento do golpismo patrocinado por Bolsonaro. É uma canalice sem igual. Eu não consigo sentir pena. A única coisa que eu sinto pelo consórcio é, sabe, uma insatisfação que eles ainda não foram presos. Me julgue. Eu quero a Polícia Federal dentro da redação da Folha de São Paulo fazendo um escarcéu, levando gente presa algemada. Porque essa gente aqui é maligna. Vocês são malignos. Sabe? Vocês distorceram toda a história do que aconteceu no Brasil. Vocês sabem que as pessoas que estão presas do Rio de Janeiro são inocentes. E vocês aplaudiram. A Globo tratou as pessoas do Rio de Janeiro como terroristas. A mesma Globo que, quando teve lá o 7 de outubro, não foi? Nós lá em Israel, que foi quando o Hamas entrou, tratou o Hamas como um grupo extremista, grupo radical. O Hamas é grupo radical. O 8 de janeiro foram terroristas.
Tá duvidando? Grupo extremista. Já, pra falar do 8 de janeiro, atos terroristas de 8 de janeiro. Aí o Hamas, combatentes. Brasil, como os terroristas que invadiram o Planalto. Tá entendendo? Assim, eu ver a Malu Gaspar andando livre, leve e solta, como se nada tivesse acontecendo, pra mim isso é injustiça. É 2 pesos e 2 medidas. Eu quero que vocês sejam responsabilizados por tudo que vocês fizeram. Pra mim, ó, se Dom Pedro III tá aqui, vocês estão aqui. Vocês são iguais. Vocês são iguais. Iguais. Vocês estão destruindo o país há anos. A diferença que o Dom Pedro III surgiu por agora. A Globo é o grande câncer do Brasil desde sempre. Aí tá ali, né? Notarias os ministros se pretenderem ser imunes a críticas. A fiscalização pela imprensa e pela sociedade de atos dos magistrados não prejudica a corte, antes pelo contrário. O que compromete sua imagem é o caráter sigiloso do processo contra o jornalista, bem como a falta de clareza sobre os parâmetros usados para separar a atividade jornalística de eventuais abusos em publicações de dados sensíveis de autoridades. A ambiguidade da margem à intimidação e à censura. A Constituição brasileira, que o Supremo deveria aplicar e proteger, dispõe que é livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aí tanto a Folha quanto o Estadão soltaram matérias que já faz uma linha do tempo de algumas coisas que aconteceram e uma críticazinha ou outra que tá resumindo na manchete. Inquérito das fake news completa 7 anos, ainda em uso e em meio à crise sem precedentes no Master. Foi a matéria da Folha e essa foi a do Estadão. Inquérito das fake news faz 7 anos como escudo supremo em meio ao escândalo do Banco Master. Só. E seguimos aqui. Um país, né, na Berlinda,